Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Ponto ao Cubo, podcast da Ponto Mais, onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo de negócios se encontram. Eu sou Ricardo Nakarato, coordenador de marketing da Ponto Mais, e hoje eu tenho aqui comigo o Fábio, head de marketing lá da Juno. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Naka? Prazer estar aqui hoje. Show de bola. Tenho também aqui comigo o Gabi Colombo, nosso head de marketing e vendas, o nosso querido head de aquisição. Gabi, seja bem-vindo. Obrigado. Já tô em casa mesmo, né? Estamos todos em casa. E hoje eu quero botar na mesa aqui um tema que, para mim, é um tema muito importante, que é a gestão de equipe de alta performance. Acho que nesse segmento de startup, nesse mundo novo de nova economia que a gente vive, você ter times de alta performance é fundamental para o sucesso de companhias e sequências de trabalho duradouros. Gerir uma equipe de alta performance, ela é um grande desafio. Acho que ela exige muito do líder, porque a gente precisa cuidar de recursos e, ao mesmo tempo, pensar em resultado para manter tudo isso equilibrado, né? A formação dessa equipe de alta performance também exige muita demanda de companhia e demanda de um líder, né? Então você precisa criar os processos, desde processo seletivo, uma primeira entrevista, você conseguir identificar quem são esses top performers e também como manter essas pessoas dentro do time, dar essa sustentação e esse apoio. Fábio, lá na sua visão, assim, dentro da Juno, o que vocês consideram uma equipe de alta performance? A gente, assim, por todas as empresas que eu passei, agora muito especificamente falando da Juno, onde a gente está construindo um processo novo, a gente sempre está buscando alta performance em todos os níveis, assim. Eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente busca lá. O que eu tento fazer e o que eu tento olhar, assim, no modelo de gestão para conseguir captar essas altas performances, é um modelo de trabalho onde que a gente não trabalhe na forma muito hierárquica, assim. Eu acho que o modelo impositivo que acontecia muito no passado, isso não funciona mais, assim. Eu acho que a maneira melhor que a gente tem para conectar as pessoas é estar mais próximas a elas, entender as necessidades de cada uma delas, saber como é que elas se posicionam em relação às necessidades da área, da empresa como um todo, e fazer com que todas essas pessoas se conectem de forma a buscar aí o mesmo caminho, o mesmo foco, e fazer com que elas consigam subir e produzir da forma que a gente necessita, sabe? Legal, eu acho que isso é perfeito, acho que condiz realmente com o que a gente tem que procurar, mas olhando de maneira mais específica, assim, que elementos fazem a gente identificar que essa é uma equipe de alta performance? Eu acho que a gente tem que ter dentro da área, assim, da empresa como um todo, principalmente na nossa área em específico, acho que a gente tem que ter um propósito muito bem desenvolvido. Então a gente tem que saber exatamente para onde a gente vai, de que forma a gente vai fazer isso. A galera toda tem que estar acostumada e dentro de uma cultura organizacional muito bem forte, e acho que isso a Juno faz muito bem, assim. A empresa, desde a sua fundação com sócios, quando tinham 5, 6 pessoas, até agora com 180, 190 pessoas, a gente bate muito forte numa cultura organizacional, e essa cultura cada vez mais orientada para resultado, assim. Então as pessoas que estão lá sabem a importância delas no projeto, no processo, e sabem o que elas têm que buscar de resultado. Acho que isso faz com que a gente consiga trazer essa sinergia. Outra coisa que eu entendo que faz bastante sentido, assim, para que a gente consiga ter uma equipe de alta performance, que cada pessoa saiba exatamente seus papéis e suas responsabilidades dentro do projeto. Então não adianta a gente colocar uma galera numa squad qualquer lá e as pessoas saírem trabalhando sem propósito, sem objetivo. Sem objetivo, exatamente. Então a gente tem algumas squads, algumas ações que a gente toca lá, mas cada pessoa sabe exatamente o seu papel, sabe por que ela está ali, sabe o que ela tem que fazer, e todas as pessoas estão orientadas para o mesmo resultado, para o mesmo caminho, assim, sabe? E o comprometimento da galera, assim, você ter a galera que esteja sempre comprometida, e você estando do lado da galera, entendendo o que a galera tá fazendo, o que o pessoal tá fazendo, e sempre fazendo os ajustes, sempre estando muito próximo desse time, eu acho que a gente consegue extrair o melhor desse time e fazer com que eles tenham aí alcance uma performance desejada. Legal. Gabi, você que tá mais tempo do que eu aqui na Ponto Mais, acho que tem muito mais propriedade para falar, fala um pouquinho da nossa visão de equipe de alta performance. Eu vou falar da equipe como um todo e da empresa, como a gente se comporta e como é o nosso posicionamento em relação ao mercado. Por isso que você está aqui. Nosso posicionamento de mercado sobre alta performance. A gente cresceu 300% de 2018 para 2019, 310% de 2019 para 2020 e hoje são 11 mil clientes. Eu entrei aqui dia 20 de agosto de 2018,
Nós fizemos a festa de 5 mil clientes em um mês e meio, e agora a gente está em 11, batendo 12. Para mim, eu vou muito de acordo com o que o Fábio acabou de falar, e a Juno é uma empresa que eu admiro, eu conheço desde o comecinho, e acho que isso é uma coisa que transparece muito do Matheus e dos líderes que vocês são. Isso é muito interessante. Aqui, desde o começo, a gente sempre disse que cultura precisa bater e habilidade a gente desenvolve. Perfeito. Então, assim, eu olho para as pessoas e eu identifico critérios dentro do histórico e do comportamento dessa pessoa no processo seletivo, que não é um processo seletivo nem rápido e nem fácil. Ele é completo sem ser complexo, porque ele é comportamental principalmente, para a gente conseguir entender e definir se esses critérios que nós encontramos nessa pessoa e que ela apresentou para a gente em um momento de estresse, que é um momento de processo de seleção, realmente se adequam ao que a gente tem de entrega. Porque para mim as entregas vêm da cultura, que é a união dos valores que são criados através dos valores que as próprias pessoas desenvolvem dentro do trabalho delas. Então, desde esse momento, eu sempre fui muito enfático na maneira de contratar e na maneira de desenvolver as pessoas que estão aqui dentro, entendendo que alta performance é não só fazer o seu resultado, mas fazer o seu resultado baseado na cultura que a companhia tem, interna e externa, porque tem que ser a mesma, e transparecendo todos os nossos valores. Então, a nossa integridade, a nossa inovação, a nossa paixão por pessoas. E isso é uma coisa que eu vejo em muitas empresas, não só startups, que tem isso muito pesado, isso muito forte. Porque a gente fala de empresas de alta performance e a gente costuma inferir que só a velocidade traz alta performance. Mas na verdade não. Na verdade são vários fatores. O crescimento exponencial, ele é performance, é velocidade mais aceleração, mais sustentabilidade. Não adianta nada você crescer, chegar a um platô e começar a descer, porque todos nós lidamos com churn. Pra quem não sabe o que é churn, é a perda de clientes, por razões ativas ou passivas. Então aqui é reforço de cultura, constante e absoluto, é tentar fazer com que todas as reuniões e todas as interações que a gente tenha com os profissionais os empodere no trabalho que eles fazem e entenda qual é a parte deles dentro do todo, porque o nosso propósito aqui na Ponto Mais é criar tempo para que as pessoas possam ter tempo de cuidar de pessoas. E quando você escuta essa frase, ela parece confusa. Ela tem um impacto grande. Ela é bonita, mas ela é difícil de entender. Sim. Mas aí a gente encontra o porquê e o como. Né? O porquê? Porque as pessoas precisam de tempo para desenvolver pessoas. O nosso público principalmente são empreendedores e RH. Como é que você cria empresas de alta performance? Você desenvolve equipes de alta performance, lideranças de alta performance, se você não está olhando para elas e desenvolvendo elas de acordo com o que a empresa necessita, o negócio necessita e a felicidade delas com o trabalho que elas fazem necessita. Isso é o que cria um profissional de alta performance. E falando de performance, a performance também muda. Né? Quando eu entrei aqui, a equipe do marketing, eu tocava só o marketing no momento, nós éramos 5 pessoas, que faziam desde trocar carpete, limpar o condicionado, até campanha de PPC. É aquela teoria de que o marketing enche bexiga e faz e-mail marketing, post de rede social, né? Também fazíamos. Mas aí, a excelente performance do marketing através do tempo, que não é responsabilidade, culpa ou só mérito meu, mas sim de uma equipe inteira que está muito engajada, trouxe a possibilidade de crescimento da companhia. E hoje a gente tem uma equipe de 10 pessoas, eu toco a aquisição inteira, que são 29 pessoas, crescendo para 40, e isso em um intervalo de 1 ano e meio em que a empresa cresceu tantas vezes. Então isso para mim é uma equipe de alta performance, porque se você perguntar para cada uma das pessoas que está na empresa até o porteiro do prédio onde a gente está agora, ele sabe dizer, a Ponto Mais faz isso, dessa maneira, porque a gente se comporta com todo mundo como a gente se comporta dentro de casa, porque é o que a gente sente, o que a gente vê, são os nossos valores reais. E o resultado é uma consequência de tudo isso que você acabou de falar. A gente triplica a receita, a gente triplica a nossa base de clientes, duplica a nossa base de clientes, por consequência de todo esse trabalho de base que é feito. Né? E eu acho que no caso da Ponto Mais e da Juno, é muito gostoso estar falando com você agora, porque a gente tem um valor que é velado sem ser velado, que é a questão da diversidade. Completamente. São duas empresas que realmente se posicionam em prol da diversidade, não só falando da diversidade em orientação sexual, em gênero. Num âmbito mais plural mesmo, a diversidade no conceito do negócio. A diversidade por si, ela traz
a diferença de pensamento nos traz a possibilidade de discussão, respeito, cultura e crescimento. Perfeito. Não é? Perfeito. Na Juno a gente trabalha muito isso, assim. Quase todas as semanas a gente tem reuniões e trazemos esses assuntos em pauta. As pessoas discutem, a gente está cada vez aumentando mais o número de mulheres na liderança da empresa. Então são assuntos que a gente sempre está fomentando dentro da empresa, e uma discussão que é muito rica. E o resultado, no final das contas, é o crescimento, não só das pessoas em si, mas como da empresa e de toda a comunidade que cerca isso, porque a gente acaba servindo até como exemplo para as outras pessoas, de uma forma geral, né? Trazendo para essa parte de construção do time de alta performance, eu queria entender de você, Fábio, como que a gente pode arquitetar um processo seletivo para buscar esses profissionais de alta performance? Eu acho que assim, o ponto fundamental aí é você saber realmente como recrutar, né? E é muito do que o Gabi falou agora, assim, eu olho muito os soft skills, assim, a parte mais técnica é uma parte que você consegue desenvolver. Você desenvolve, você aprende, você ensina, você consegue trabalhar isso dentro das pessoas. Então essa é uma questão que, de verdade, eu não me preocupo muito com isso. Eu acho que com o tempo a coisa acaba acontecendo e a gente consegue tornar essa pessoa tecnicamente capaz de fazer aquilo que você quer que ela faça. Eu acho que o grande ponto aqui é você saber se a pessoa tem um alinhamento cultural com a empresa e com aquilo que você pensa como desafio para o negócio acontecer. Então, quando eu trabalho no recrutamento das pessoas, a primeira coisa que eu olho é se essa pessoa realmente tem fit cultural com a empresa. Assim. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que avaliar. Depois a parte técnica, ela acaba sendo uma consequência. Assim. Eu prefiro trazer uma pessoa que não esteja 100% tecnicamente preparada para uma determinada posição, porque eu sei que ali a gente consegue desenvolver a pessoa, mas que ela esteja 100% alinhada com aquilo que a empresa, com o fit cultural da empresa, com aquilo que a empresa quer. O resto a gente consegue buscar e trabalha depois. Muitas vezes o valor do candidato está nisso, né? Total. Nessa proximidade, nesse fit cultural, nessas skills de fit de valor com a companhia, que, cara, dentro do ambiente de companhia, faz muito mais sentido você ter uma pessoa dessa do que alguém mega técnico que não sabe conviver com pessoas. Exatamente, eu prefiro pegar uma pessoa que tem um diploma não tão... uma palavra menos pesada, mas não tão high level, assim, pode ser uma pessoa que tenha uma experiência legal, ok e tal, mas que tenha uma questão cultural, uma questão de convivência, que saiba lidar com as diversidades, que tenha uma questão de resiliência muito forte. Para mim vai ser muito mais vantajoso trazer essa pessoa para dentro do meu time do que uma pessoa que tenha estudado em Harvard, fora do Brasil e feito milhares de coisas, mas não tem um fit cultural com aquilo que a gente prega. Olho nas soft skills, galera. Olho nas soft skills, porque elas são fundamentais. Exato. E é muito interessante pensar nisso, porque quando a gente olha o desenvolvimento das pessoas quando elas entram, o Hendrik Machado, que é o nosso CEO, ele fala uma coisa que para mim é sensacional e virou lição de vida, que ele fala que os 45 primeiros dias de avaliação são para a gente entender se a pessoa... E se a pessoa também precisa entender, porque é uma relação dúbia, né? São os dois lados que tem que aceitar, se ela cabe e se encaixa na companhia. Depois, os outros 45 dias são para entender se essa pessoa sabe exercer a função dela. Por isso que nos nossos primeiros 45 dias, a pessoa fica imergida no negócio. Completamente imersa no que a gente faz, no que é o produto, em como a gente oferece, porque eu gosto de falar que a gente não vende nada. A gente oferece um serviço. Se as pessoas quiserem adquirir esse serviço, legal, a gente pode fechar um contrato e dar certo. Mas vender é um processo muito goela abaixo. Então, eu não gosto de vender. Eu gosto de oferecer serviços de qualidade. E a excelência vem na nossa base de tudo, assim. A excelência em relacionamento, a excelência em busca de conhecimento, porque é uma coisa que vem muito pessoal. Acho que é uma coisa que a gente olha muito na procura e no nosso desenvolvimento pessoal como líderes também. Ano passado, eu sem tempo nenhum fui fazer mestrado, porque tinha uma parte da disciplina que eu toco que eu achava que eu não era bom o suficiente. Ainda não acho, mas eu acho que essa é a parte da síndrome do impostor que acontece com pessoas que
decidem aprender a vida inteira, porque elas sabem que elas nunca vão saber tudo jamais, e eu acho que eu prefiro conviver com a frustração da síndrome do impostor fazendo um trabalho legal, do que achar que eu sou super bom e na verdade, entregar um trabalho medíocre ou de uma maneira culturalmente não adequada. Essa autocobrança gera performance, né? Eu acho que você exigir muito de você mesmo, e isso num papel de liderança, reflete pro time, né? Se meu líder estuda, meu líder tá à frente do negócio, meu líder tá buscando se aprofundar, conhecer mais, poxa, eu preciso dar o mesmo. Claro. Eu mesmo agora vou começar um curso específico aí para uma disciplina que eu também acho que eu tenho alguns gaps, que eu sei que dentro do meu time eu tenho pessoas extremamente especializadas nisso, mas eu preciso ter um nível de conhecimento adequado para poder trabalhar e gerir essas pessoas dentro desse legal a gente pontuar que o líder não é o detentor de todo o conhecimento, mas ele precisa ter uma visão do que acontece no time, né? Então, minimamente, se ele não entender minimamente o que ele faz, ele não tem como liderar, né? Mas acho que o viés técnico, o cara especialista, não é o papel do líder ser esse cara. O líder vai trazer um conceito de companhia, vai trazer um contexto de toda a situação de um processo, e as pessoas técnicas vão se encaixando, e daí a gente começa a ter uma equipe que vai performar e vai entregar alta performance com o tempo. Sim. Gente, falando de liderança, vamos pegar esse gancho, e eu acho que uma liderança que inspira e não pira, ou que pira também, porque acho que tem que pirar às vezes, né? É algo fundamental dentro de uma equipe de alta performance, né? Acho que sem essa liderança mais quente, mais acalorada, e essa liderança próxima, é difícil a gente ter alta performance. Como que eu faço para desenvolver essa liderança que ela é inspiradora, ela é transformadora e ao mesmo tempo ela precisa facilitar as coisas para a equipe? Conta pra gente, Fábio, como vocês fazem lá na Juno. Cara, eu gosto muito de assim como eu me inspirei nos líderes que eu passei por toda a minha carreira, tem, sei lá, quase 20 anos de carreira profissional, eu tento fazer isso junto com os meus liderados, assim, que é dar exemplo. Então, eu sempre me baseei nos bons exemplos e nos ruins também. Eu até comentei isso no cast que a gente fez da Juno sobre liderança no começo do mês. Eu acho que você tem que ter os exemplos bons e os exemplos ruins também. Os exemplos bons são aquilo que você tem que seguir, aquilo que você quer, que, quero ser igual a essa pessoa, quero saber o que ela fez para chegar nesse nível, quero seguir essa pessoa. E as coisas ruins também, isso aqui eu jamais posso fazer, porque isso aqui é uma desgraça, isso aqui é uma catástrofe e não funciona. Então, assim, eu sempre tento estar muito próximo da equipe, sempre estar conversando muito com a equipe, mas eu sempre tento ser um modelo, uma forma de exemplo para que as pessoas possam me seguir, assim, sabe? Então, eu colho muito feedback deles também. Então eu sou uma pessoa que está super próxima do time, assim, de todos eles. Dou feedback sempre, o tempo inteiro tô fazendo feedbacks constantes, mas ao mesmo tempo eu também cobro feedback. Eu quero saber o que eu tô fazendo de errado e o que eu tô fazendo de bom para poder ajustar e fazer com que as pessoas entendam que esse é o melhor modelo de trabalhar. Sem estar feliz com o líder, o liderado não tem como seguir numa companhia, né? Acho que tem muito dos 3 fatores que fazem o cara perdurar. Aprender com o seu líder, enxergar valor no que a companhia entrega para o mercado, né? Ver se você tem esse propósito da companhia serve para você também. Sim. E se você está sendo bem remunerado, né? Então você tendo essas 3 coisas funcionando, isso tanto daí agora para líder quanto para liderado, serve para entender se você está dentro de um lugar que vai te trazer bagagem e coisas para o futuro. Gabi, conta um pouquinho do nosso processo de liderança aqui, como que a gente prepara os nossos líderes para eles lidarem com essas equipes de alta performance. A Ponto Mais tem um grande problema e uma boa solução, que é eu ser uma pessoa viciada em números e o nosso CEO ser um contador viciado em números. Mas como é catedrático em todos os meus eventos e podcasts, eu vou falar a minha frase padrão, que é para todo mundo lembrar sempre: o indicador nada mais é do que a representação numérica de um comportamento humano. Se você já ouviu essa frase de Gabriel Colombo, se outra pessoa se apropriou dessa frase, nos avise. É verdade. O nosso head de produto tenta se apropriar, mas não é verdade. Fui eu que criei. Pega essa, Bruno. Pega essa, por favor. Mas é realmente isso. Quando a gente olha, quando a empresa tem um objetivo e quando ela consegue transformar esse objetivo em número e demonstrar a representação disso em valores,
e na cultura da companhia e tá todo mundo acorde com isso, isso é apresentado de uma maneira clara e os líderes são os interlocutores com o time sobre as metas organizacionais, sobre como realmente fazer com que essas coisas aconteçam no dia a dia e tenham a relação de feedback, a relação de contato, de amizade, de carinho e de confiança, não vejo muito para onde pode dar errado. Às vezes dá errado porque as lideranças saem do eixo, então a gente tem que pegar o RH e trazer a liderança pro eixo de novo, porque a gente tem as tarefas do dia a dia. E as tarefas do dia a dia nunca são suficientes porque a gente precisa chegar, porque nós somos empresas de grande escala e que procuram o crescimento exponencial. Então, para mim, a primeira coisa, empoderar o líder da responsabilidade sobre a cultura. Esse é o primeiro, assim. É o interlocutor, e a gente tinha um termo há 1 milhão de anos atrás, que é o brand keeper, que é o guardador da marca. Hoje eu acho que é o culture keeper, a pessoa responsável para transferir a responsabilidade da cultura e transpirar essa cultura para as pessoas, é a liderança. Porque o ser humano aprende o ser humano adulto aprende de duas maneiras, ou por espelhamento ou por admiração. Se o líder for uma pessoa que tem um conhecimento técnico, mas uma cultura um pouco desviada, os liderados podem trabalhar por espelhamento. Então isso deturpa toda a cultura e os valores do time. E aí quando você vai ver, eu acredito que todos os times são interdisciplinares, porque eu acredito em jornada da experiência do cliente na excelência. Então se você tem um processo de aquisição que por alguma razão tem um ponto fora da curva e você não tem proximidade suficiente, que é ótimo que vocês têm isso na Juno, e conseguir identificar isso com a velocidade que é necessária, você não consegue mudar a rota da maneira que tem que mudar. E de repente trazer essa pessoa de volta, ou entender se aquele não é o momento dela na companhia, e dar para ela a opção de ou voltar para a rota, ou realmente fazer um processo de desligamento e ir para um lugar onde ela seja mais adequada e conseguir entregar resultados melhores. Acho que não existem pessoas ruins de mercado. Existem pessoas que estão colocadas no lugar errado, no momento errado. E aí, obviamente, tem 3.400 startups em Curitiba, sempre tem espaço para todo mundo. Acho que como a gente tem falado da soft skill tá ganhando muito mais peso do que a técnica em si, acho que é parte do trabalho da companhia e daí, consequentemente, do líder, buscar resgatar pessoas. Uhum. Né? A gente pode ter alguém performando abaixo, alguém entregando menos do que deveria, e o líder tem papel fundamental em entender, como você disse mesmo, Fábio, de estar acompanhando nos feedbacks e conversando e estar bem próximo, para entender como extrair o melhor dessa pessoa e até fazer esse resgate. Claro. E esse resgate não é um processo fácil. Eu acho que você fazendo isso de uma maneira correta, você devolve para o time que a confiança na equipe é grande, você confia realmente a ponto de buscar recuperar, aproximar e trazer essa pessoa que está abaixo para um top performer, e quem está performando bem se mantém motivado. Claro. Né? E eu acho que esse é um processo que aqui eu procuro muito fazer, e envolvendo quem está próximo dessas pessoas. Então é trazer alguém que está performando muito bem para conversar também com quem não está nessa mesma curva e ajudar nesse processo de rampagem. Porque ao mesmo tempo que você está recuperando alguém, você está empoderando o outro lado para poder tomar atitudes parecidas no futuro. Uhum. Né? Então acho que o papel do líder de alta performance também parte disso. De você construir uma equipe que ela seja sustentável, ela tenha projeção de crescimento, e que você tenha pessoas boas o suficiente para te substituir em algum momento. Claro. Não, e acho que uma coisa mega importante é deixar muito, muito, muito claro para quem está ouvindo aqui, o erro não é uma má performance. Né? O erro não define uma má performance. Uhum. Uma empresa e uma cultura de alta performance significa coragem de testar. Toda certeza. Pode dar erro. É entender quais são... seguir o sistema de processo ágil, né? Você entende o problema, cria uma hipótese, testa, compreende e implementa. E fazer isso constantemente. Se você faz isso, 50% da chance é de que dê erro.
Então, entender que o erro, se foi bem intencionado e bem estruturado na hipótese de entendimento e necessidade, é só um erro. Faz parte do processo. É lógico. Faz parte do processo. Senão você não consegue ter alta performance. Senão você entra na zona de conforto e não sai daquilo ali. E no medo, né? Porque tem o conforto inconforme, que é o conforto que é terrível, assim. Total. A pessoa fica num momento de inconformidade com a situação em que ela tá. Então ela não concorda mais com a maneira como as coisas são lidadas, porque às vezes o líder corta as asas porque fala, você errou demais, então eu não vou cuidar de você porque você tá me dando muito trabalho, melhor não testar. E a pessoa não se desenvolve. Quando na verdade o trabalho da liderança inspiradora é incitar isso. E com mais experiência, porque obviamente tem mais experiência e alguns soft skills propriamente colocados, porque é uma liderança, tem tempo de histórico, tem repertório. Repertório é uma palavra que o Hendrik me ensinou profissionalmente, que eu gosto muito, que é o seu tempo na casa, o seu tempo de vida, o seu tempo de experiências. Um líder tem que ter repertório, ele tem que ter histórico e ele tem que conseguir olhar para as pessoas e entender se aquilo foi um equívoco de análise. Se foi um equívoco de análise, tem que trabalhar a análise e entender se essa pessoa está pronta para fazer a análise de acordo com a necessidade que a companhia tem, se está de acordo com os objetivos que a gente precisa dentro da cultura que a gente tem, e se mesmo positivo, o resultado transparece os valores e o que a gente precisa para crescer. Legal, gente. Eu quero botar na mesa agora um outro tópico que é relacionado ao indicador de performance. A gente está num momento onde a gente mede muito resultado, entrega, tenta entender esse crescimento exponencial que as startups precisam ter, mas como que eu posso balizar, e se é que eu posso balizar, um indicador para monitorar a performance, para qualificar um time como time de alta performance? É uma pergunta complicada? Talvez seja, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Fábio, fala pra gente. Cara, boa pergunta. Excelente pergunta. Né? Cara, é bem complicado. Assim, eu acho que é um tema extremamente complexo. Assim, você determinar quais são os indicadores corretos para que você possa avaliar uma equipe de alta performance. Assim. Eu acho que não existe uma receita de bolo pronta para isso, assim, na real, sabe? Eu acho que isso vai muito do momento em que você está vivendo, no momento que a tua área está passando. Por exemplo, nós dentro do marketing lá da Juno, a gente está passando por um momento de transformação, muito parecido com aqui com a Ponto Mais. Eu estou na empresa há 11 meses, a empresa tinha a área de marketing tinha 5 funcionários, ela tinha um foco totalmente orientado para eventos, e hoje a área de marketing é uma estrutura de growth dentro da empresa. Então a gente está passando por um momento de transformação enorme, assim, e a gente ainda está tentando entender quais são os melhores KPIs pra gente acompanhar, assim. Hoje a gente olha, desde geração de lead, desde criação de cadastro, mas eu acho que o principal ponto que a gente tem que começar a pautar as nossas discussões internas lá dentro da Júnior é o quanto de resultado financeiro que isso está sendo gerado para a companhia. Até pouquíssimo tempo atrás a gente só olhava uma quantidade de cadastro, e a gente não estava prestando atenção no quanto aquilo estava trazendo de resultado para a empresa. Então a gente tinha um indicador lá X que olhava quantos cadastros a gente estava colocando dentro da empresa, mas a gente não estava entendendo a qualificação desses caras. A partir do momento que a gente começou a olhar isso, a gente falou, pera, não é isso que a gente tem que olhar, a gente não precisa ficar abrindo a porteira, topo de funil gigante, vamos botar coisa para dentro aqui, não. Vamos começar a entender melhor qual é o público que a gente quer abordar, quais são os segmentos de mercado que a gente quer abordar, aonde que está esse cara, com que ferramenta eu uso para falar com ele, aonde que esse cara busca informação na mídia. E a partir disso a gente está começando a buscar algumas ferramentas para começar a entender isso, assim. A gente tá começando a tentar aplicar um QRzinho lá dentro, metas rápidas e ágeis, assim, mas eu acho que o que está fazendo muita diferença hoje é a gente olhar assim, o resultado efetivo que as conquistas que a gente está trazendo estão gerando para a companhia. Quanto de ativação a gente está gerando, quanto de receita esses caras estão crescendo, acelerar o tempo de maturação desse cliente, controlar o churn, que era uma coisa que a gente também não está abordando muito. Então são esses os indicadores principais, assim, parar de olhar volume de clientes que a gente está captando, mas sim a qualidade deles que a gente está gerando e quanto de resultado esse cliente está trazendo. Qualificar o resultado, né? Qualificar o resultado, exatamente.
Sabe, você acha que a gente tem algum indicador-chave que vai balizar a performance desse time? A gente pode monitorar e pensar? Eu acho que uma empresa tem que ser de alta performance, né? A gente está falando aqui para uma audiência se está ouvindo esse podcast é porque quer saber mais sobre alta performance. Ouça o podcast, siga os perfis do podcast. Ponto a cubo. Siga que vai vir muita coisa boa por aí. Também segue o Gabi Colombo. Para mim, a empresa inteira tem que olhar para lucratividade, né? Então, é lucratividade e EBITDA. Então, para quem não sabe o que é EBITDA, é a receita gerada antes do desconto de impostos. E aí até a parte do Gabi Palestrinha, que eu tenho falado bastante isso, porque é um movimento que eu comentei bastante ano passado e fui mal interpretado. Houve um aumento muito grande do investimento de companhias chinesas, do SoftBank, principalmente no último ano e meio. E aí foram investimentos absurdos, 100 milhões chegando para todos os lados. E quando isso começou a acontecer, eu olhei e falei, isso não vai dar boa no mercado brasileiro. Porque o mercado brasileiro o mercado latino, na verdade, está acostumado a trabalhar em burn. E chinês não trabalha assim. Dinheiro, resultado. Dinheiro, resultado. Resultado é o quê? Dinheiro. Porque dinheiro gera mais dinheiro. E o que aconteceu quando bateu os primeiros flag points do ano, né? Que é os fechamentos anuais, eles começaram a segurar dinheiro. Então, vocês não bateram esse flag point, vocês não vão ter essa segunda parte do investimento. E aí, todo o crescimento exponencial da companhia com burn estava baseado na entrada do resto do investimento, porque o crescimento é baseado no dinheiro que entra, que não necessariamente a empresa consegue fazer. E esse é o conceito da zebra, né? Que são as empresas que conseguem se bancar ou chegar mais próximo de break-even, sem pensar tanto em crescimento exponencial, porque as grandes unicórnios são maravilhosas, a gente gosta muito delas, elas trouxeram coisas incríveis pra gente, em nível de profissionalismo, em nível de profissionais que chegaram do mercado tradicional e se transformaram para ajudar a gente a criar processos e a desenvolver novas técnicas dentro do mercado. Isso é um tema legal para o próximo podcast. Excelente. Essa virada de carreira de você sair do tradicional, entrar em startup e startups que vão exponenciar e vão chegar nesse patamar de unicórnio, é uma mudança grande. E se a gente fala de tech bubble, que é uma coisa que eu acredito realmente que vai acontecer, previsões de pai Gabriel, de 1 a 2 anos, eu acredito realmente que vai ser insustentável ter tanta startup. Já está começando a ficar muito difícil conseguir dinheiro. Já saturou os fundos, já não aceitam mais uma DRE, um planejamento muito simples, um deck de investimento e uma tese. Agora eles querem entrar na operação, eles querem fazer com que as coisas aconteçam sentados com você. E isso eu acho que é a melhor maneira de acontecer. Isso acontece muito no Vale. Eu trabalhei no Vale do Silício e a nossa presidente do board, que é da Floodgate, que é um fundo super estruturado e super complexo, ela sentava na minha mesa, do meu lado, uma vez a cada 15 dias para ver o que eu tava fazendo. Tranquilo trabalhar assim, né? Fácil. Zero pressão, né? Sem pressão. Mas muitas coisas que eu não via, porque eu tava muito focado na minha disciplina, eu cuidava de marketing, growth necessariamente, e era um e-commerce, ela chegava e falava, olha por esse viés. Olha o quanto custa esse produto. Por que você está promocionando esse produto agora quando tem outro produto no estoque? E por quê? Porque ela está no fundo vendo o macro. Isso me ensinou a ver o macro. Então hoje quando eu olho e eu sento com o Ricardo, eu sento com alguma pessoa dos times de aquisição e a gente fala, vamos abrir o funil, vamos fechar o funil, vamos trabalhar com esse target market, com esse CP, eu falo, quanto isso vai gerar de lucratividade para a companhia no final das contas? Quanto custa um enterprise, que é uma conta de 500, 600 funcionários, para o meu customer success? É válido? A margem realmente aumenta? E aí todo mundo fala, não, lógico que aumenta, porque mais dinheiro que entra. Quando você vai fazer a análise detalhada, você vê que na verdade não. O tal do achismo, né? É o achismo. A gente erra, e isso é um negócio... Eu tô fazendo isso com mão fechada, assim, fazendo muitas expressões, porque... Tá bem divertido. eu sou um cara de número, sempre fui um cara de número, eu adoro o número, e eu acho que o achismo não tem mais lugar. Não pode funcionar assim, né? Pelo amor de Deus. Não pode funcionar. Uma empresa não pode funcionar assim. Que sustentabilidade pode ter no achismo? Exato. Não é mais a direção do vento. Porque a gente tem dado o suficiente
todas as nossas empresas, uma das principais fontes de conhecimento sobre o próprio mercado da startup, se não a maior fonte de conhecimento, é olhar para a própria base. Sim. A gente soltou uma pesquisa essa semana de um relatório de benefícios para entender quais são as empresas que recebem mais benefícios ou que oferecem mais benefícios, em quais segmentos. E o resultado é estrondoso e assustador. A gente acreditava que empresas de tal tamanho em São Paulo ofereciam vale transporte, porque São Paulo é um lugar em que o transporte é mais... Não! 45% das empresas não oferecem. E são empresas acima de 50 colaboradores. Então, como você faz isso? Você tem que cruzar com o segmento. Mas assim, são dados que a gente tem. E a gente tem há 4 anos. E a gente nunca tinha feito. Então, o ativo maior hoje de qualquer startup é o dado que ela gerencia. Claro. Você sabendo trabalhar, enriquecer isso e construir produtos em cima disso, é a grande mina de ouro para o crescimento exponencial. E você facilita coisas para o mercado. Sim, você devolve para o mercado, né? Exato. Eu acho que isso é uma coisa super importante o grande segredo para mim de manter uma empresa de alta performance é você conseguir identificar todas as questões que são latentes nas dores dos seus públicos, identificar um target market que seja específico e que tenha a ver com o que você está oferecendo, alguns ICPs, né, no nosso caso, né, que é o Ideal Customer Profile, e trabalhar com uma mensagem coerente em cima disso durante todo o processo. Se em algum momento o cliente chegar para você e falar eu não quero mais estar com você, que ele tenha ido, mas que ele tenha ido com o prazer de ter ficado conosco durante o tempo que ele ficou. A gente fala isso tanto dos colaboradores quanto dos clientes, porque isso para mim é um valor essencial que a gente tem como dos nossos valores, ser apaixonado por pessoas. Tanto as que estão aqui quanto as que estão fora, as que visitam, você que está aqui, somos apaixonados por você e pela Juno. Eu acho que isso é uma coisa que gera alta performance de dentro para fora, não de fora para dentro. Legal, esse papo de indicador acho que é crucial e realmente não tem uma receita de bolo. Eu acho que todo mundo vai quebrar a cabeça, vai construir sua própria visão e eu acho que é importante construir uma visão, aplicar e daí errar para você continuar aprendendo e evoluindo até você chegar no ponto de convergência e dizer assim, não, realmente, agora que eu tô olhando pro meu resultado e eu tô entendendo o quanto a minha equipe tá performando bem ou não e o quanto eu preciso melhorar e onde eu preciso agir. Eu tenho um exemplo muito rapidinho para dar sobre essa situação. Eu não citarei nomes, porque eu não gosto de citar nomes de empresas em que eu já passei, mas tem uma empresa específica que já era muito grande, que já tinha 250 colaboradores no momento, uma empresa sustentável, boa, com uma liderança bem inteligente, e eu tocava o marketing nesse momento, eram 30 pessoas, entre especialistas de marketing e devs, desenvolvedores, e aí eu percebi que todos os meses a gente batia em lead qualificado, entrava num lugar, voltava, a comunicação era super dispersa, a gente discutia horas e horas e horas em reunião de liderança sobre isso, aí eu enchi o saco. Eu mandei uma reunião para todas as pessoas que já tinham falado para mim sobre lead qualificado. Então era gente de todas as equipes, DRH, levei elas na laje, no teto do prédio do lugar onde essa empresa ficava, sentei com eles, papelzinho na mão, meu livrinho, eu ando com uma bibliazinha na mão, que não é uma bíblia religiosa, é uma bíblia que são todas as coisas que eu escrevo da minha vida. A Bíblia de Gabi, não é a Bíblia do Gabi, exato. A Bíblia do Gabi é o Kotler, na verdade, é a administração de marketing. Mas essa é a Bíblia. Eu escrevo e as coisas acontecem. E aí eu decidi fazer a pergunta que ninguém queria fazer. Eu quero que vocês definam pra mim o que é um lead qualificado, porque eu sou o head de marketing e eu quero entender o que vocês acreditam que é. Eram 25 pessoas. Ninguém chegou à mesma conclusão. E eles estavam discutindo aquele número há 3 anos. E o resultado da companhia estava completamente comprometido, porque as pessoas não chegavam na mesma definição sobre o que era um lead qualificado, porque cada um tinha uma necessidade. Então, erramos por muito tempo, adequamos o processo, entendemos o que era um lead qualificado, e daí para frente, como eu não falei o nome da empresa, eu posso falar o resultado, a gente saiu de uma taxa de conversão de lead qualificado para venda de 31% para 79% em um mês. Foi um sucesso.
batia a meta? Não estava batendo a meta, mas estava muito mais próximo do que precisava chegar. Porque até a meta foi criada em cima de uma definição de lead qualificado que não era correta. Né? Cabeça de cada um olhando para um lado, cada um apontando para uma direção e a gente vocês não estavam convergindo para aquilo que realmente podia fazer resultado. Ninguém chegou em cultura e disse, vocês precisam conversar. E é o lance do contexto, né? Acho que você contextualizar os times, contextualizar as pessoas sobre o que está acontecendo, como tem que acontecer, todo mundo conhecer o processo, teria feito totalmente a diferença. Né? Eu acho que a gente está falando muito disso aqui e eu acho que o Gabi trouxe um exemplo que prova na prática que quando você gerencia pensando em alta performance, empoderando, dando contexto, compartilhando informação, fazendo o seu time e os seus colaboradores se sentirem pertencentes do todo, é muito mais fácil você evitar esse tipo de problema. Definir e escrever. Porque isso é uma coisa de startup que me assusta profundamente. Eu vim de 10 anos de agência. Em agência a gente é obrigado a escrever tudo porque o cliente pode mudar de opinião, entre aspas. E aí, mudando de opinião, quem perde é sempre a agência. Então eu era obrigado a documentar tudo. E eu percebo que essa é uma prática que os gestores que vêm de empresas tradicionais trazem menos velocidade, muito conhecimento, mas muita prática em documentação. Porque aí, se a documentação passa por todo mundo, aqui no nosso caso a gente tem a intranet, tudo que é normativa vai para o playbook, que vai para a intranet, que a gente dispara para todo mundo e confirma. Você leu? Estamos de acordo? Se não estamos de acordo, vamos ver o que está faltando. E é uma construção contínua de melhora. Eu acho que eu até sou um pouco exemplo disso, assim, porque eu vim de empresas grandes e tradicionais, 100% de tudo que acontecia era documentado. E entrando lá na Juno, eu percebia que as coisas não eram bem assim. Dá um desespero no começo. É uma quebra de paradigma tremenda, né? Porque você tem documentado passo a passo, até vestimenta, dependendo do lugar que você trabalha, você tem esse tipo de situação. Então você chega lá, a coisa é tão diferente assim. Mas eu acho que nem pode ser nem tanto ao céu nem tanto à terra. Eu acho que a gente não precisa ser tão engessado e quadrado como o modelo tradicional, mas a gente também não pode ser tão solto e ponta solta. A gente tem que ter um modelo ali no meio do caminho para poder trazer o mínimo de organização. E como vocês fazem aqui, tendo aí uma intranet, fazendo essas coisas acontecendo, faz todo sentido. E a gente também está implementando algo muito parecido com isso dentro da Juno hoje. E a gente está em aprendizado, né? Não estamos nem perto dos 50% do que a gente quer estar. A nossa barra é muito alta, mas estamos fazendo, vai dar certo. Viu que saiu mais um tópico que tem relação com aquele podcast sobre transição de carreira de modelo convencional para startup. Precisamos fazer. Coloca, por favor, anota aí que a gente vai precisar fazer isso acontecer. Gente, qual que é o nosso produtor? E ele fica aqui anotando todas as coisas, coitado. Legal. Gente, mais um ponto aqui de discussão para botar na mesa. Se existe um segredo, qual é esse segredo? Eu sei que vocês não vão entregar o segredo, mas o meu papel é fazer vocês entregarem o segredo. Entregamos o segredo, se a gente souber ele. Pra gente manter uma equipe inspirada e motivada. Gabi. Comunicação tem uma técnica que não, obviamente que eu não criei nem me apropriei, mas eu gosto muito de usar em todos os lugares onde eu vou, que é o triângulo da confiança. Autenticidade, lógica e empatia. Se você usar essas três características em todas as relações que você for desenvolver, você faz com que... Você não faz, né? Isso vira natural de você, que as pessoas confiem em você. Se elas confiarem, elas criam esse elo, e aí todas as coisas que vocês forem fazer juntos, elas têm duas cabeças ao invés de uma, dois corpos ao invés de um, duas energias ao invés de uma. Equipes desse tamanho, de 40 pessoas, são 40 energias ao invés de uma. E para mim é comunicar, entender, dialogar, entender se as pessoas estão de acordo com o que está acontecendo, se elas não estão de acordo, qual é a opinião delas, e lembrar que as pessoas que estão na operação têm muito mais visibilidade sobre as coisas que acontecem do que o líder. Para mim é comunicação. Eu acho que o ponto que você colocou é fundamental, assim. Eu até já coloquei isso em outras discussões lá dentro da Juno, assim. Acho que a empatia é a coisa primordial, assim. Se você não soubesse se eu colocar no lugar do outro, entender o que está passando na cabeça do outro e escutar. Eu já tinha até anotado, você falou dialogar. Eu tinha anotado escutar. Se você não souber o que está passando na cabeça do outro, você não consegue manter esse time dentro de uma alta performance. Você não sabe o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está querendo fazer, para onde ela quer ir.
Isso pode ser bem perigoso. Então, é uma prática de Great Place to Work, né? Que o líder escuta. É exatamente. E lembrando que comunicação tem emissor e receptor, né? Sim. Então é muito o lance de, como você disse, comunicar e como você disse, ouvir. Né? Então se você fizer essas duas coisas, provavelmente você vai manter teu time inspirado e motivado. E comunicar é se preparar, né? Você não pode chegar e simplesmente falar. É um diálogo estruturado com uma finalidade. Totalmente. E documentado depois. Sempre. Sempre, por favor. Gente, tá acabando o nosso podcast de Passou hoje. tão rápido. O primeiro, né? Vamos fazer muito mais podcasts juntos. Vamos conversar bastante. A gente falou de muita coisa legal hoje. A gente falou de times de alta performance, quais são os elementos de uma equipe de alta performance, as diferenças de soft skill e hard skill. Então você não deixar de se preocupar como técnico, mas olhar muito para esse outro lado também, dessas skills softs. Recrutar em alta performance, como a gente faz isso. Liderança inspiradora, os indicadores de uma equipe de alta performance e como manter uma equipe motivada e inspirada. Falando de tudo isso. Caraca, né? Foi bastante coisa. Legal. Gente, pra fechar, eu queria uma dica final de vocês. E daí pode ser dica com o contexto do podcast, do que a gente conversou até agora, ou até dica pra vida, que eu acho que é legal também a gente trazer a visão de vocês. Sobre como liderar essa equipe de alta performance ou como ser um top performance, né? Então, eu queria ouvir do Fábio alguma dica especial, alguma coisa diferente pra gente poder fechar o nosso podcast. Não sei se eu tenho uma dica especial, mas é uma coisa que eu busco fazer sempre, assim, e tento transmitir pro meu time, que é se inspirar nos melhores exemplos que a gente tem aí. Eu acho que a gente tem muita gente, muito exemplo positivo, muita gente boa, muita gente inspiradora. E eu sempre tento trazer isso para as minhas reuniões de time, para as minhas reuniões de pautas. Então, é buscar inspiração nas pessoas que trazem bastante resultado, assim, e eu tentar ser sempre uma fonte de motivação e inspiração para as pessoas, sabe? Então, assim, não tem uma receita de bolo, não tem uma coisa mágica que a gente tire do bolso e faça acontecer, mas eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas que fazem parte do meu time, entender quais são as dores dessas pessoas, e isso até indo lá no nível pessoal mesmo, assim, ter uma relação muito próxima com as pessoas para criar essa via de mão dupla, assim, para a gente poder ter uma troca de energia, uma troca de informação, que eu acho que ela é muito positiva, tanto para o crescimento profissional, mas também acho que para o crescimento pessoal, assim, sabe? Acho que a gente pode trocar muita experiência com as pessoas. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, eu tento buscar inspiração em pessoas que estão em voga aí no cenário e tento transmitir isso para o meu time. Bacana. Gabi, contribui pra gente aí. Para mim é a nossa responsabilidade social com a melhora da vida das pessoas. Eu trabalho para isso, por isso, com isso, sempre. Não tem nada que eu faça na minha vida que não tenha como cunho final melhorar a vida da humanidade, melhorar a vida das pessoas. Então, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, isso faz de mim uma pessoa que se cobra muito e que também entende a frustração de não conseguir fazer 100% das coisas que quer, mas que fica muito satisfeito em receber os feedbacks de quando as pessoas aprendem alguma coisa. Aqui no time é uma coisa que eu faço, nos times eu costumo falar bastante. Às vezes eu dou uma ideia e eu escuto deles, nossa, que ideia incrível, que ideia genial. Não sempre, às vezes. Mas a minha resposta quando eles falam isso enquanto eu continuar surpreendendo vocês, significa que eu estou fazendo o meu trabalho. Porque esse é o meu papel, é surpreendê-los com coisas legais, coisas positivas e tirar vocês da caixinha. Porque esse é o meu papel, tirar as pessoas da caixinha o tempo inteiro. Isso é na minha vida, ser contra-paradigma, contra-paradoxal e criar coisas e maneiras diferentes. E eu consigo fazer isso como? Estudando, fazendo igual você faz, que é olhando as pessoas que estão tendo sucesso fazendo essas coisas, tentando encontrar no espelhamento e na admiração as pessoas que me trouxeram até aqui e que me carregam nos braços, como o Ender que me carrega nos braços quando eu faço alguma coisa que eu não deveria fazer, e aí ele fala, senta aqui, vamos conversar, e fazer com que o aprendizado seja constante, porque eu nem quero saber tudo, mas eu vou chegar o mais próximo possível de fazer. Show. Vou deixar uma dica também, sigam esses líderes inspiradores que estão aqui com a gente hoje. Então sigam o Gabi, sigam o Fábio, sigam o Ender, que sigam o Matheus também. Sim. Que eu acho que tocam o Juno e Ponto Mais de maneira ímpar, assim, em busca de crescimento exponencial.
Gente, obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, Fábio. A gente fecha aqui o nosso episódio do Ponto ao Cubo. Não deixe de seguir a gente nos nossos perfis sociais. E nos vemos por aí. Tchau, tchau! Obrigado, gente. Um abraço, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.